Salve Maria. Eu quero ler um trecho aqui da Verbo Domini, bem interessante, né? Muito rico para o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. O Magistério Vivo da Igreja, que é o número 33 da Verbo Domini, página 64. O Magistério Vivo da Igreja, a qual compete o encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, interveio com sapiente equilíbrio, relativamente à justa posição, a tomar face à introdução dos novos métodos de análise histórica. Refiro-me, de modo particular, às encíclicas Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, e Divino Afflantem Spiritu, do Papa Pio XII. O meu venerável predecessor, João Paulo II, recordou a importância destes documentos para a exegese e a teologia. Por ocasião da celebração do centenário e cinquentenário, respectivamente, de sua publicação. A intervenção do Papa Leão XIII teve o mérito de proteger a interpretação católica da Bíblia dos ataques do racionalismo, sem, contudo, se refugiar num sentido espiritual separado da história. Não desprezava a crítica científica. Desconfiava-se somente das opiniões preconcebidas que pretendem fundar-se sobre a ciência, mas na realidade fazem astuciosamente sair a ciência do seu campo. Aqui é interessante a gente estar ligado na palavra astúcia, né? Em nome de uma ciência, em nome de um estudo científico da Escritura, você abandonar a fé e você usar de forma ideológica as Escrituras. Isso é o grande perigo, né? E o Papa Pio XII estava muito atento a isso. Por sua vez, o Papa Pio XII encontrava-se perante os ataques dos adeptos de uma exegese chamada mística, que recusava qualquer abordagem científica, que é um outro perigo, o misticismo, de você jogar fora todo o aspecto literal, todo o aspecto de uma boa exegese, de um estudo mais aprofundado do texto, e você achar que só tem sentido se entender todos os textos da Bíblia somente a partir de um sentido espiritual. Então, esse também é um perigo, né? E o Papa Pio XII se deparou em sua época com essa realidade, na qual ele, com grande sensibilidade, escreveu a encíclica Divino Afflantem Spiritu, né? E ele evitou que isso se desenvolvesse a ideia de uma dicotomia entre a exegese científica para o uso apologético e interpretação espiritual reservada ao uso interno. Afirmando, pelo contrário, quer o alcance teológico do sentido literal, metodicamente definido, quer a pertença da determinação do sentido espiritual ao campo da ciência exegética. De tal modo, ambos os documentos recusam a ruptura entre o humano e o divino, entre a pesquisa científica e a visão da fé, entre o sentido literal e o sentido espiritual. Este equilíbrio foi sucessivamente expresso no documento de 1993 da Pontifícia Comissão Bíblica, no seu trabalho de interpretação. Os exegetas católicos jamais devem esquecer que interpretam a palavra de Deus. A sua tarefa não termina depois que distinguiram as fontes, definiram as formas, ou explicaram os processos literários. O objetivo do seu trabalho só está alcançado quando tiverem esclarecido o significado do texto bíblico como palavra atual de Deus. Ou seja, o grande desafio, né, de conjugar a exegese e a teologia, de fazer isso real, concreto. E isso tem sido muito esquecido. E por isso várias aberrações
a gente percebe na explicação em relação às Escrituras. Às vezes uma leitura intimista e uma espiritualidade totalmente individualista e de ideias, onde a pessoa interpreta ao seu bel prazer qualquer texto da Escritura, imitando muito o método protestante, mas também esse entendimento racionalista, jogando para fora e tirando de sentido, tirando da perspectiva tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que é metafísico, tudo aquilo que está envolto com o transcendente e com a fé. Quando você tira de vista, né? E quando você joga fora todo o patrimônio histórico da riqueza da igreja, quando você lança fora toda riqueza espiritual acerca daquilo que já foi nos ensinado ao longo desses 2000 anos, e acha que está inventando a coisa agora e não pega esse patrimônio riquíssimo, então é uma soberba muito grande. São João Paulo II, o cardeal Frei Raniero Cantalamessa e vários outros homens de Deus. São João Paulo II já dizia que nós somos, olha, se ele dizia isso, ele, o grande São João Paulo II, conhecido também como Magno, né? Somos nanicos nos ombros de gigantes. Então, como não se colocar de forma humilde diante da explicação do grande São João Crisóstomo, explicando as cartas de São Paulo? Como não se colocar de forma humilde diante do grande Santo Agostinho, explicando os Salmos? Como não se colocar de forma humilde diante do grande São Gregório, explicando o livro de Jó? Como não se colocar de forma humilde diante de São Bernardo, explicando as Escrituras, diante de Santo Tomás e diante de tantos outros doutores da igreja? Então é muita soberba, muita presunção dizer que tudo isso eram pessoas incapazes, eram pessoas amadoras no estudo, né? Isso seria uma petulância da nossa parte. Tinham competência e tinham todas as graças necessárias para entender bem a Escritura, certo? Então é bom ter atenção a tudo isso. Eu estou estudando bastante acerca do método histórico crítico e tenho bastante críticas acerca desse método, mas saibamos que a igreja aceita esse método, contanto que ele não jogue fora o patrimônio da fé, né? Contanto que ele respeite aquilo que é o essencial, não seja usado como um cavalo de batalha contra a fé, contra aquilo que é sagrado, coisa que muitos têm feito. Existem vários outros métodos que podem ser aplicados de forma sábia, de forma bem aprofundada e que podem ser proveitosos. A gente pode fazer alguns vídeos falando sobre isso, tá bom? Então, depois a gente vai estudar um pouquinho melhor Verbum Domini, Dei Verbum, e vários outros documentos da igreja e também da Comissão Bíblica, e também outros livros que vão embasando o nosso bate-papo aqui sobre essa temática da Escritura. Vamos estudar alguns livros específicos, né, sobre essa temática da Bíblia, do estudo das Escrituras, à luz do magistério, da tradição, daquilo que os santos e daquilo que os bons exegetas nos ensinam, tá bom? Então um abraço, dê seu like, compartilhe, vamos divulgar o canal aí. Até mais.